Olá a todos, vamos falar sobre Umbanda? Sobre a história da Umbanda? Porém, uma história que poucos contam por aí? Olá a todos, eu sou Gesley Alves, sou sacerdote do terreiro São Jorge Guerreiro aqui no Espírito Santo Jacaraípe. Sou descendente de angolano, sou descendente de Tupiniquim, aqui no Espírito Santo, uma terra cheia de descendentes de índios e negros e etnias linguísticas fabulosas. Mas eu sou sacerdote de Umbanda, e a Umbanda está dentro da minha família há 4 gerações. 4 gerações que basicamente são negligenciadas. Não só a minha, mas de muita gente por aí. Muita gente que antes não tinha voz, muita gente que antes não queria se expor, muita gente que antes era cancelado na internet por falar certas coisas sobre a Umbanda. As pessoas nos cancelam nos grupos de Facebook porque falamos coisas que não os agradam, mas não de forma desrespeitosa, mas porque falamos de uma visão histórica um pouco diferente do que é nos contado e do que é nos narrado em muitos canais no YouTube, em muitos livros também, onde só conta uma versão da história, uma parte da história e tudo mais. Então vamos parar, porque falar de Umbanda, a Umbanda não começa no Brasil. A Umbanda ela começa na Angola e no Congo. Antes da colonização brasileira, o Congo já tinha uma relação muito forte com a coroa portuguesa, após um certo Papa liberar a escravidão de qualquer povo que fosse pagão. Esse Papa era o Papa Nicolau V, e isso foi em 1452. Então ele simplesmente liberou, pode escravizar qualquer pessoa que seja pagão. Não é cristão, é pagão, que se resume assim. Então, Portugal, nessa época, já tinha uma grande frota marítima. Ela já era potência, a marinha de Portugal já era potência, tanto militar quanto comércio para comércio. Então, eles começavam a desbravar ali os mares. Então eles encontram a costa da África, a África subsaariana, e ali tem o reino do Congo. E eles, percebendo que o Congo era muito grande, muito rico e muito poderoso, nem passou na cabeça de Portugal guerrear contra aquele povo. Ao contrário, vamos nos aliar àquele povo. Então ele começou um comércio de especiarias, de metais, de ensinos, porque o Congo admirava muito os ensinos de Portugal, matemática, geografia, ciências em gerais, a própria arquitetura. Então Nizanga, que era o rei de Congo naquela época, ele se batiza, ele vira cristão, fica super amigo ali do rei de Portugal. Porém, ao passar dos tempos, o Congo percebe que está dando escravo demais, vendendo, né? Ninguém dá escravo, se vende um escravo. Então, ele percebeu que estava vendendo escravo demais e estava ficando sem escravos do Congo no Congo. E os proprietários desses escravos no Congo estavam ficando muito ricos. Logo, estavam se rebelando contra o reino do Congo. Então isso era uma preocupação para o Nzinga. Então ele vai e quebra o acordo comercial com Portugal. Portugal preocupado porque existia uma demanda de escravos, e com a colonização do Brasil, Portugal precisaria de muito mais escravos. Então o que ele fez? O rei de Portugal foi até o Angola. Angola é um país muito gigantesco ali na costa da África, basicamente quase no meio da África, assim, e ela é rodeada por outras nações, e a própria Angola tem muitas tribos, e até hoje essas tribos brigam entre si, e também não era diferente no passado. Então aquelas tribos, elas não conseguiam se juntar para lutar contra um inimigo comum. Então havia ali uma tribo escravizava a outra.
e eles vendiam esses escravos para Portugal. O rei do Congo ficou muito preocupado, porque tudo bem, os comerciantes do Congo ficarem ricos e se rebelarem, ele poderia lidar com isso. Mas quando o seu inimigo começa a enriquecer e ficar poderoso, isso sim o preocupou. Então ele sentou novamente com, se eu não me engano era o Dom João VI na época, não me recordo, talvez eu possa estar errado. Mas o rei de Portugal mandou uma carta para o Nizanga e eles novamente tomaram o comércio de escravos, impondo várias regras, e uma das regras era que seria proibido comprar escravos que não fossem do Congo, passada ali pelo porto do Congo. Então, tudo bem, Portugal aceitou porque queria manter uma boa relação com o Congo, porque era uma nação muito poderosa, e o próprio Congo começou a ir até a Angola e combater aquelas tribos, escravizá-los e trazer para o Brasil, assim também como foi levado para as Américas Latina, para a América do Sul e tudo mais. Não foi só no Brasil. Só que nesse meio tempo, o povo iorubá também começou a vender seus escravos. Os daomé começaram a vender seus escravos. E quando o Congo voltou com esse acordo comercial, esses outros povos perderam seu parceiro comercial, que era Portugal, o maior comprador de escravos de toda a história da humanidade. Então, esses povos começaram a piratear escravos. O que eles faziam? Eles iam na Angola, batalhavam contra os tribais, vendiam seus próprios parentes, muitas das vezes para se livrar de um amante, para poder ser pago uma dívida. Eu vou vender o meu devedor, vou lá, capturo ele, vendo, ele daqui a pouco vai estar dentro de um navio, nunca mais vai ser visto, então a dívida morreu. Acontecia muito isso. O povo iorubá ia para Daomé, também fazia a mesma coisa, guerreava, quem perdia era vendido como escravo e tudo mais. A Nigéria é o principal país do grupo étnico-linguístico ali dos iorubás, e é onde o culto de orixá realmente acontece de uma forma muito fervorosa até nos atuais dias. E só que para o rei, os reis, né, da Nigéria, porque a monarquia lá é um pouco diferente, para os reis da Nigéria era impossível ser vendido um sacerdote ou uma sacerdotisa. Um sacerdote, uma sacerdotisa, levava-se muitos anos para que eles pudessem exercer esse papel dentro da sociedade, que era de muita importância, muita importância. Então, para os monarcas da Nigéria, era viável vender qualquer pessoa, menos um sacerdote ou uma sacerdotisa. Então, voltemos para Angola. A Angola foi o berço da Umbanda. Até atualmente ainda se toca Umbanda na Angola. Só que a Umbanda da Angola, ela é Umbanda de umbandeiros. E a Quimbanda da Angola é Quimbanda de quimbandeiros. Esse povo ainda existe lá. No passado, eles eram nômades, que eles passavam por diversas tribos e para poder aprender medicina, para poder aprender o uso das ervas, das raízes, aprender sobre divindades, sobre espíritos. A Umbanda se dedicava à cura através das rezas às divindades e o uso das ervas dos frutos, das raízes, e não havia manifestação nenhuma espiritual. Era uma reza, era uma prece. Já a Quimbanda, do quimbandeiro da Angola, ele fazia a mesma coisa. Ele buscava a cura através das folhas, das raízes, dos tubérculos, mas ele evocava o espírito ancestral daquela pessoa ou seu próprio espírito ancestral para administrar a cura através de um efeito mágico. Ele despertava os fetiches mágicos dele através da evocação espiritual ancestral. Então esse conceito de culto ao ancestral na Angola foi passando para Daomé, foi passando para os iorubás, foi passando para o Congo. Hoje grande parte da Nigéria cultua ancestrais, isso há
mais de 500 anos atrás. E se a gente for olhar, é muito mais tempo do que isso, porque a África é milenar, milenar. Os egípcios já faziam culto aos ancestrais. Talvez nós não temos essa informação, nem os historiadores têm essa informação, mas ninguém sabe se eles entravam em transe ou não. Escolas mágicas atuais dizem que sim, mas não existe fatos históricos, algo relatado de fato que havia ali uma incorporação de algo que seja espiritual. Às vezes acontecia de uma divindade, mas era a questão do culto deles mesmo. Mas a gente não pode esquecer que o Egito é africano. A gente vê filmes relatando os faraós, os egípcios, como pessoas brancas. Então, assim, é triste. Quando a gente volta para a história da Angola, onde a cada 100 escravos, 80 era da Angola. Então, o culto que mais se preservou aqui no Brasil colonial foi o culto de Angola. Hoje nós temos várias palavras do nosso português de dialeto quicundo, quibundo, banto, por causa do povo de Angola. A gente, pouquíssimas palavras dalmeniana nós temos. Na verdade, eu nunca escutei nenhuma de origem dalmeniana no nosso meio. As palavras iorubás hoje é popular devido ao crescimento do candomblé de Queto, principalmente os jovens estão entrando mais no candomblé, então trazem essa linguagem para o cotidiano. Então, mas o candomblé de Angola e o povo de Angola acrescentou muito à comunidade brasileira, essa nação maravilhosa. Então nós não podemos desprezar isso. Lá na Angola também existe o culto aos niquinces, aos diquinces, né, que é o plural de niquince, que são divindades sem consciência, sem emoções, são divindades que se manifestam baseados nos fenômenos naturais que nós encontramos na natureza. O raio, o fogo, o trovão, um tufão, o mar, a terra, o pensamento, o espírito, o vento, o pó, tudo isso era representado por divindades, chamada diquinces ou niquince no singular. Essas divindades vieram para o Brasil com uma força tremenda, porque ao contrário dos nigerianos, vieram sacerdotes angolanos para cá. Então eram pessoas que tinham autoridade ali para falar sobre essas divindades. Também vieram bandeiros, também vieram quimbandeiros, porque apesar deles serem nômades, mas se eles estivessem passando diante de uma comitiva, eles eram capturados, porque não dependia de você ser pagão ou não. Dependia da cor da sua pele. Dependia, era só disso. Então, aqui no território brasileiro, nós vamos ver a Umbanda, a Quimbanda, o culto ao Diquince, o culto ao Orixá e o culto ao Vodum, ali sendo misturado no caldeirão chamado senzala. E a gente vai colocar também um temperinho de catolicismo e um temperinho também de culto indígena, que de sua maioria era tupi-guarani, porque eram os povos que era de maior etnia aqui na época, que eles ocupavam a costa brasileira. A gente vai encontrar outras tribos mais para dentro. Olha o mapa da colonização para vocês verem que o Portugal, ela fixou ali na costa brasileira. Depois de muito tempo que eles foram se aprofundando para dentro das matas, onde existiam outras tribos. Então as primeiras tribos que tiveram contato exato ali com o português eram tupis guaranis, eram bocotudos, eram o povo de Aimorés, eram os tupinambás. Então esse povo que praticamente falavam a mesma língua, que era o tupi, eles foram também escravizados. E depois que os negros começaram a vir para o Brasil, eles começaram a parar de escravizar índio, né? Porque o índio não ficava preso.
Ele lutava com todas as forças ali, mas infelizmente muitas índias permaneciam sendo capturadas. A minha tataravó, ela foi capturada por laço e ela foi presa dentro de casa, da casa do Senhor, e até ela se acostumar com eles ali, até ela começar a obedecer, porque na visão deles a mulher era mais submissa. Então ela ia obedecer e ela ficou durante muitos anos cuidando daquela fazenda ali, cuidando dos filhos da casa do cara lá, do tal senhor, né? O senhor dela. Então é história brasileira, gente. Essa mesma tataravó, depois ela vai conhecer meu tataravô que veio da Angola. Os dois se juntaram, tiveram o meu bisavô Ricardo Silva, e eles tiveram ali o meu bisavô Ricardo, ele então nasce. Aí fica muito difícil definir, né? Se ele é um caboclo ou se ele é um mulato, né? Mas ele é a mistura dos dois. A mistura dos dois. Mas vamos voltar para a história da Umbanda. Então, quando ali dentro da senzala, esses cultos eles são misturados, muita coisa sobe, muita coisa desce. Num cozimento a gente vê que os elementos eles se separam, eles se misturam e eles tornam-se a se separar, e depois eles vão virar um elemento completamente diferente. Com a cultura é da mesma forma. Nos misturamos, juntamos o que é bom, tiramos o que é ruim, nos misturamos novamente e entregamos uma cultura completamente nova com base em outros elementos. Você pode cozinhar um frango com batata por horas e horas e horas, ele nunca vai deixar de ser frango com batata. Só que ele vai ter cozimento, textura, tudo diferente. Tudo depende de quanto você faz essa mistura. A cultura da mesma forma. Então, dentro da própria senzala, já tinha um movimento separatista acontecendo de forma inconsciente. Haviam as pessoas, os negros, que queriam manter a sua própria cultura, que no caso eram os angolanos, que eles queriam manter sua própria cultura. Eles não queriam misturar, eles não queriam sincretismo, eles não queriam nada. E esse movimento, séculos depois, ele vai se tornar o candomblé, que hoje isso em qualquer roda de pai de santo de candomblé você vai escutar. Basta você sentar e conversar com um pai de santo que tem história, que tem vivência, que tem uma raiz. Ele não se autoproclamou um sacerdote. A força dele veio de outro, que veio de outro, que veio de outro, que veio de outro. Para e conversa com esse cara. Ele vai falar. A primeira nação de candomblé foi da Angola. Foi o culto aos niquinses. Angola. Dentro do candomblé de Angola, nós vamos ver o samba Angola, que é o tambor de caboclo, que é um culto voltado aos ancestrais brasileiros. E isso está narrado naquele filme O Jardim Sagrado. Acho que é esse nome mesmo, O Jardim Sagrado. É narrado isso, o quão era importante para os angolanos pedirem licença primeiro para os caboclos dessa terra, antes deles invocarem os seus próprios deuses. Foi o primeiro candomblé. Esse povo que queria prevalecer a sua própria cultura, eles guardaram os segredos, eles guardaram os fundamentos, eles guardaram as folhas, as rezas, as ervas. E todos os outros candomblés que vieram depois beberam dessa fonte. E ainda hoje bebem. Se a gente pegar elementos do candomblé de Queto, do Efon, do Jeje, nós vamos ver elementos muito semelhantes aos da Angola, porque beberam dessa fonte. E nós temos terreiros de muitos tempos aqui, principalmente no Rio de Janeiro encontramos, na Bahia encontramos terreiros que são muito mais antigos do que os terreiros que falam que são terreiros mais antigos do Brasil. Mas por quê? Porque eles não tinham preocupação nenhuma de datar as coisas. Não era preocupação do negro ficar anotando ou chamando o jornal para fazer datação de alguma coisa. A preocupação deles era o quê? Preservar sua cultura, sobreviver um dia após dia, se alimentar, ter segurança, ter saúde. A preocupação era essa, não era datar nada.
Então, quando começa esse movimento separatista inconsciente, tá? Isso foi inconsciente, ninguém parou e planejou isso, foi inconsciente, foi voluntário. Então, a outra parte de quem não se importava com o sincretismo, eles começaram a sincretizar, então eles começavam a cantar para as divindades e trocavam o nome das divindades por nomes de santos católicos para agradar os ouvidos dos colonizadores, porque se eles ouvissem certas palavras, eles sabiam do que você estava falando. Não era preocupação aprender a língua do escravo. O escravo que tinha que aprender o português, mas eles sabiam identificar certas palavras que remetiam a culto pagão. Então eles trocavam essas palavras, eles mudavam essas palavras, ou quando era nome de divindade, eles trocavam para uma divindade, um santo que era católico, e geralmente era um santo que representava a fazenda ou ali o engenho que eles estavam, porque geralmente eles eram levados às missas, geralmente eles eram obrigados a terem dentro de alguns ambientes santos, que geralmente era de devoção daquela família. Então tinha famílias que eram devotadas para São Jorge, outras para São Jerônimo e tudo mais, então eles pegavam muito disso. E quando um escravo ele estava muito velho, ou já não servia mais para o Senhor de alguma forma, ele era vendido, ele era transferido para outra senzala, para uma outra região, ou quando começava uma corrida do ouro, a corrida do diamante, a troca da açúcar para o café, do café do pau-brasil para o tabaco para açúcar, da açúcar para o café, do café para o leite. Depois ficou café com leite, São Paulo e Minas Gerais. Então, os escravos eles andavam, muitos não ficavam presos só em um lugar, eles andavam, eles trocavam informações, trocavam figurinhas nas senzalas. E dentro da própria senzala acontecia de vez em quando um culto que, se fosse ouvido, tinha que morrer pelo menos um escravo para servir de exemplo, para que ninguém mais pudesse fazer aquilo, porque era um culto de invocação ao diabo. Só que na verdade não era o diabo, eram os quimbandeiros, eram os umbandeiros, fazendo invocação junto com os indígenas brasileiros, que também faziam os rituais de evocação dele, chamando os ancestrais deles para dar força, para superar, rezando, pedindo para ser libertos, rezando e pedindo para que amanhã não faltasse comida, rezando e pedindo para que amanhã eles não apanhassem até morrer, ou que para os seus filhos conseguisse sobreviver ou chegar à vida adulta. Essa era a oração. O culto à divindade, Niquince, Vodum e Orixá não era possível nessa época. Mesmo com o sincretismo não era possível, mas o culto ao ancestral era possível. Geralmente ou era feito dentro de uma mata ou era feito dentro da senzala, de uma forma bem quietinha. Apenas um pequeno lampião aceso ali, mas não podia ficar muito aceso durante muito tempo para não chamar a atenção dos capitões do mato, ou de algum policial que estava passando, ou de qualquer pessoa que pudesse curiosamente ir lá e denunciar depois aqueles escravos. E eles entravam em transe, e esses ancestrais vinham e davam ali conselhos, passava receitas de ervas, passava receitas medicinais, passavam banhos, passavam diversas coisas. Muitas ervas que a gente encontra aqui no Brasil hoje foi tragas pela África, pelos africanos, e eles pegavam a semente de certas plantas, escondia num pano que eles usavam como fosse uma sunga, uma cueca, alguma coisa assim, um farrapo que eles davam para eles, colocava aquela semente ali, quando chegava aqui eles plantavam. Assim a cannabis veio para cá e muitas outras ervas vieram para cá. Então ninguém planejou nada disso, mas a espiritualidade estava guiando tudo para acontecer. Logo tem que acontecer, estávamos submissos a isso, a essa tirania. Então tivemos a espiritualidade, ela estava agindo para dar um pouquinho de esperança, nem que fosse uma única gota de esperança, mas ainda tinha esperança.
Então, quando os povos indígenas viram também que o negro também sofria dentro das senzalas, muitos índios ajudavam os negros a fugirem e levavam eles para os quilombos. Muitos índios ensinavam o escravo a usar a erva certa, a raiz certa para certos tratamentos medicinais, mas tudo isso tinha que ser feito muito escondido, porque até usar certas ervas, certas receitas, dependendo da forma que você vai usar, e geralmente era qualquer forma, você poderia apanhar, porque isso era dito que era feitiçaria. E a história da Santa Inquisição está aí para nos ensinar que essas coisas existiram sim, e aqui no Brasil também. Então tudo era feito muito calado, muito quietinho. O negro amanhecia sarado, curado, mas eles tinham que atribuir essa cura a quem? Ao santo. Não, eu rezei para santo, eu rezei para Santo Antônio, eu rezei para fulano de tal, e funcionou. Quando esses negros eles têm filhos, caboclos, ou quando era mulatos, né, que era a mistura do caboclo, que era a mistura do negro com o branco, nascia um crioulo. Quando que era negro com negro, então nascia um mulato ou um próprio descendente de africano, tal, mas não deixava de ser escravo. Nascia então ali uma segunda, uma terceira geração, e essa geração não conhecia mais a terra-mãe como seus antepassados conheciam. Eles não tinham mais guardados em seu seio a memória do que era ter uma terra-mãe. Eles nasceram aqui. Então, essa terra passou também a ser deles. Então, foi adotado com muito carinho o catolicismo, mesmo muitos não puderem entrar dentro das igrejas. Muitas igrejas foram construídas por escravos, e até hoje historiadores, arqueólogos acham fundamentos debaixo dos altares. Eles faziam fundamentos ali, representando entidades, representando divindades, representando ancestrais, para que quando eles fossem forçados a se dobrar diante daquele altar, eles estavam ali, com a memória. Ali tem uma representação do meu descendente, do meu ancestral, do meu orixá, do meu vodum, do meu niquince. Então até hoje, aqui mesmo no Espírito Santo, tem vários estudos e diversas vezes aparece no jornal que foi achado elementos africanos junto ao altar. Quando uma igreja vai entrar em restauração, eles acham muita coisa. Então o negro fez de tudo para preservar a sua cultura africana, mas o seu descendente não conhecia essa cultura. Então ele aprendeu baseado no que os seus antepassados o ensinaram. E o que também os próprios padres também ensinavam, o que os portugueses ensinavam para eles, tá? Então esse fenômeno de preservação ela foi diminuindo. Aí surgem os beatos, surgem os rezadores, surgem os pseudo-xamãs que usavam das medicinas para curarem tal problemas, mas eles não tinham uma nomenclatura própria. Mas existiram diversas pessoas com fenômenos espirituais aqui no Brasil, e muitos deles tiveram que atribuir isso a santo, ou tiveram que atribuir isso a demônios, ao próprio diabo. A própria questão de você falar, cantar no passado que Exu era o diabo, era uma forma de se rebelar contra o seu senhor, que basicamente dizia: olha, não mexa comigo. Se você falar que eu tenho o diabo, eu estou falando para você que eu tenho o diabo. Então você não pode mexer com o diabo, porque o diabo é o inimigo de Deus. O diabo, ele vai te tentar, é aquela coisa toda. Então muita gente usava o diabo, o Exu, como atributo para se defender ou afrontar o seu senhor. Isso cresceu muito mais pós-escravidão, porque aí o negro, o caboclo, o mulato, ele já tinha mais liberdade, e de fato tinha, mas não tinha, aquela coisa toda, né, que a gente conhece da história. Mas ele tinha a condição de fazer seu culto, isso ele tinha, mas desde que fosse segredo, fosse quietinho, não chamasse atenção e de forma nenhuma
falasse contra a Igreja Católica. Essas eram as condições. Então, basicamente, você não tinha que existir. Era isso. Então, ou você ia para a Igreja Católica ou você não ia. Pós-escravidão, nós vemos um movimento muito mais forte, beato, em todo o Brasil, da ponta a ponta. Em todo lugar a gente vai encontrar, até hoje, um benzendeiro, uma rezadeira, um rezador, um quimbandeiro. A gente encontra ainda essas raridades, esses diamantes no Brasil. E naquela época não era diferente, porque eles tinham que fazer os seus cultos em casa, mas para não chamar a atenção do padre, que era um caguete, era um dedo duro para as autoridades, eles iam até a missa. Então eles iam lá e descobriam tudo e voltavam para suas casas e acendiam sua vela para os seus ancestrais e tudo mais. Muitos fundamentos de Umbanda começou lá, nesse período. O congá, o altar, o uso da bengala para benzer, as plantas, tudo praticamente veio à tona nesse período. E nós estamos falando disso aí em 1888, foi quando saiu a Lei Áurea, quando o negro saiu de dentro das fazendas e foi morar nas margens das cidades grandes, que era Salvador e que era o Rio de Janeiro, e São Paulo estava começando a dar os seus primeiros passos rumo à grandeza. Então, em Minas Gerais também, não podemos esquecer Minas Gerais. Então, esses negros estavam ali, formando as primeiras favelas, as primeiras comunidades, tocando a sua macumba de forma discreta. E eram chamados esses territórios de terreiro. Por que terreiro? Porque as casas praticamente não existiam, eram barracos. Então era impossível aglomerar pessoas dentro do barraco. Então tocava-se no terreiro da casa. Terreiro é um lado do terreno que não tinha construção. Geralmente a casa era construída na frente e o terreiro era a parte de trás, onde se pendurava a roupa, dava banho nos meninos, na bacia e tudo mais. Ali era o terreiro. Dia sim, dia não, ou todos os dias, ou a cada 15 dias, limpava aquela região e tocava ali o culto que era para os ancestrais, evocando o caboclo, evocando o preto velho, evocando o boiadeiro, evocando os compadres e as comadres no terreiro. Vamos para o terreiro de fulana. Por que era chamado assim? Porque para se o policial escutasse, ele não ia saber de nada. Ele vai para o terreiro. O que é terreiro? É um espaço tal, num terreno, é um terreiro. Então era fácil de se comunicar sem chamar atenção. Por quê? Assim que caiu a monarquia no Brasil, assim que a primeira federação surgiu no Brasil, foi nomeado aqui um homem chamado João Batista de Sampaio Ferraz como o chefe da polícia do Rio de Janeiro. E esse homem amoroso, ele tinha como o principal objetivo acabar com a capoeira, com o samba, com o candomblé e qualquer manifestação religiosa ou cultural que acontecia aonde os negros estavam. E esse cara era o chefe da polícia. Foi o primeiro chefe da polícia nomeado na Federação Brasileira. Então, esse cara fez o inferno na vida dos negros, dos caboclos, ali da região das favelas, e não podia cultuar. Então, qual era a preocupação? Chamar o jornal, que era da federação, ou fazer uma cartinha? Um povo que não sabia ler e escrever, não tinha como registrar essas coisas. Nós sabemos, nós que participamos disso, nós sabemos porque nossos pais nos contaram, porque nossos avós nos contaram, porque nossos bisavós nos contaram, porque nossos tataravós viveram isso. Então é por isso que nós sabemos. E não só eu como descendente, mas como muitas outras pessoas. No Facebook, nas redes sociais em gerais, quando se levanta essa questão, a gente é cancelado, porque se alguém falar, mas a minha bisavó tal, mas o meu bisavô tal, a gente é cancelado. Eu mesmo já fui expulso de diversos grupos que chamava Grupo de Estudo de Umbanda.
Olha que lindo. Não podia postar livro, não podia fazer comentário, tinha que aceitar e pronto, acabou. Então, assim, não havia uma discussão, não havia. Também já desisti porque de cinco eu era expulso. Eu, os meus filhos de santo, o pessoal que geralmente conta essas histórias, eu vejo, é só ir lá. É só você olhar os comentários, vá para os comentários. Não fica só na superfície da informação, se aprofunda. Nós estamos lidando com uma religião, não é algo superficial, é algo muito profundo, é cultural. É muito profundo essas águas. Então, se você quer ficar só na marola, só no superficial, claro que você vai parar na história de Zélio de Moraes. Claro que você vai parar na história de Zélio de Moraes. Você não vai mais a fundo. Mas isso não é ruim quando nós falamos de Zélio de Moraes, que é um cara muito importante para a nossa história. Não desmerecendo de forma nenhuma Zélio de Moraes. O problema é quando você só para nele. Bloqueando, ele tem mais coisa para trás. Tem mais coisa para trás. É como se você fosse estudar o Egito e parasse ali na época da Cleópatra, quando a Cleópatra era grega, branca. Não teve 5, 6, 8, 10 mil anos de história antes de Cleópatra, a última Cleópatra, de Marco Antônio. Então ali tem muito mais história. A Umbanda tem muito mais histórias do que isso. E tem muitas famílias aí querendo falar sobre isso. E eu vou trazer aqui. Por isso eu peço que você se inscreva no canal para você ficar atento aí, ativa o sininho para você receber as notificações. Eu vou trazer muita gente aqui, gente do Espírito Santo, gente do Rio de Janeiro que eu tenho contato, que eu converso, troco informações sobre Umbanda tradicional para a gente falar sobre isso. E isso é muito engraçado, porque hoje mesmo eu falei com um amigo meu, ele veio aqui em casa e ele veio do Rio de Janeiro há muito tempo atrás, frequentou os terreiros mais antigos do Rio de Janeiro, desde criança. Aí eu perguntei para ele, eu vou fazer um vídeo sobre o Zélio de Moraes, sobre a história da Umbanda. Ele falou, quem é Zélio de Moraes? Quem é Zélio de Moraes? Eu falei, você não conhece Zélio de Moraes, o fundador da Umbanda? Ele não, achava que a Umbanda era africana, que a Umbanda tinha vindo dos negros escravos. Não sabia que a Umbanda tinha sido fundada por Zélio de Moraes em Niterói. Eu falei, não. Explica aí a história, o contexto, tal, mas para nós vermos que existe muito mais história do que só esse ponto de vista. O Zélio Fernandinho de Moraes é um homem muito importante para a história da Umbanda. E isso também eu narro para as pessoas que não conhecem, praticam Umbanda há muito tempo, e eu falo porque o Zélio foi muito importante. Os artistas começaram a cantar pontos de Umbanda graças a Zélio de Moraes, a fama que a Umbanda veio a partir dele, a organização do culto também, a mensagem que ele trouxe junto ao caboclo das 7 encruzilhadas. Então o Zélio ele é muito importante para a história da Umbanda. A minha queixa mais não é ele, não é só ele, não é só isso, não tem só isso. A Umbanda Zélio acordou e pá, surgiu a Umbanda. Não, a Umbanda, gente, é um culto muito extenso. Nós temos a Umbanda sendo praticada em tribos indígenas há muitos séculos. Nós temos a Umbanda mesmo, a Umbanda de incorporação, de passe, de energia positiva e negativa, de compadre, de ponto de pólvora, ponto cantado, ponto arriscado, a Umbanda em geral. Não estou falando de um culto primitivo que deu origem a Umbanda. Estou falando de uma Umbanda contextual, com muito contexto, com muita história, com muito fundamento. É engraçado que o próprio fundamento da Umbanda, a gente fala assim, quando eu falo para os meninos, não, vamos fazer o fundamento da Umbanda, eu vou narrar o que vai acontecer, e eu começo a narrar tudo que a gente vai fazer quando a gente tiver o nosso terreiro, num terreno que seja nosso, porque hoje isso aqui é alugado, infelizmente, então a gente não pode enterrar nada. Aí eu falo, sabe por quê? A gente enterrava as coisas porque não podia ficar nada visível, porque se o policial entrasse na sua casa e visse isso aqui, se fosse pego, qualquer coisa que fosse de manifestação cultural ou religiosa negra, cabocla, indígena, você ia ser exilado em Fernando de Noronha. E não pense que é o Fernando de Noronha que a gente vê hoje nas propagandas de turismo, não.
era uma prisão, onde você morria de fome e de sede. Você ia ser exilado ali. Quando não era lá, é lá no Acre. Ou você tinha essas duas opções. Então, a gente tinha que esconder os fundamentos. Então, a gente fazia enterrado, cavava, colocava tudo ali, enterrava. Depois colocava um toco em cima, colocava um santo em cima, alguma coisa assim para disfarçar. Então, o fundamento era enterrado. E quando o terreiro era fundamentado dessa forma, a gente podia tocar à vontade, porque estava tudo escondido, não tinha problema nenhum. A polícia pode vir, eles não iam cavar para procurar nada. E isso acontece muito, quando muitas pessoas compram casas antigas daquela época, é comum, e virou popular, né? Quando a pessoa fala, compra um local que não dá certo, fala, oh, desenterra aí que tem macumba enterrado aí, desenterra aí que tem cabeça de porco enterrado aí. E muita gente cava e realmente encontra as garrafas, as ervas, as coisas que foram ali preservadas dentro de vasos e potes. Isso é Umbanda. E até hoje isso vem sendo resgatado. Uma vez eu conheci um cara incrível, chamado Fernando Ramon. Só de Umbanda o cara tinha 70 anos, só de Umbanda. Naquela época eu tinha 18 para 19 anos, ele tinha 98 anos. 98 anos. E ele já me narrava histórias de coisas que ele viu a avó dele fazer, a bisavó dele fazer. Ele me narrava, falava, cara, isso é incrível. Um senhor branco, de descendência portuguesa, que fazia essas coisas. Não é uma questão de cor, é uma questão de história, de cultura. A Umbanda é brasileira, é para todos. Para todos, preto, branco, japonês, chinês, é para todo mundo. Se você tem amor, caridade e fé, a Umbanda é para você. A Umbanda é para você. Mas também temos que olhar para a cultura, olhar para a história. Então esse homem me narrou diversas histórias incríveis sobre o terreiro que a mãe e a avó dele frequentavam. No caso, isso pode se somar quase 200 anos atrás. E os fenômenos que aconteciam ali, eu falei, gente, isso é incrível. Eu devia ter gravado aquilo, mas fazer o quê? Não tinha celular, nem existia celular na época que gravava essas coisas assim, então não tinha. Eu acho que esse senhor faleceu, porque há muito tempo eu não o vejo mais. É lastimável, porque é uma história que está sendo perdida, mas eu conheço muitos sacerdotes aqui no Espírito Santo que são muito antigos, conheço índios aqui no Espírito Santo que tocam Umbanda dentro de Oca, dentro das suas próprias tribos. Existe uma história atrás dessa história pequena, minúscula que se conta. Isso, gente, a gente não é para diminuir a importância de Zélio de Moraes, mas é para aumentar a importância da Umbanda, para aumentar, porque da mesma forma que o candomblé é patrimônio histórico, assim como a capoeira também é patrimônio histórico da humanidade, a Umbanda também é. A Umbanda também, ela vem de muito tempo atrás. Ela não nasce em 1908, ela nasce quando o primeiro negro angolano pisa em terras brasileiras, onde traz no seu sangue a Umbanda de umbandeiro e a Quimbanda de quimbandeiro, tá? Então, vamos rever um pouco essa história. Vamos colocar Zélio onde ele realmente deve estar, que é num pedestal muito importante da história da Umbanda, mas também vamos colocar as outras personalidades, os outros povos ali que deram base para que tudo isso aconteça, tá? Não sou historiador, não sou arqueólogo, não sou nada dessas coisas. Eu só sou um descendente, uma pessoa que está dentro de uma família que pratica isso há 4 gerações. E estou aqui hoje, graças ao YouTube, a um celular, a uma internet de banda larga, podendo contar essa história. Uma história que a minha mãe não pôde contar, uma história que a minha avó não pôde contar, uma história que as minhas tias não puderam contar, uma história que os meus bisavós não puderam contar, mas é uma história que os meus tataravós não puderam contar. Mas é uma história que eu estou contando aqui agora, tá bom? Agradeço a todos. Deixe o seu like, seu comentário. Deixa aí se você também compartilha dessa ideia, se você também tem descendentes que praticavam Umbanda antes de 1908,
que isso é muito importante nós sabermos. Vou trazer diversos convidados para conversar com a gente. Por enquanto nosso canal está bem simples, mas nós vamos fazer isso crescer. Vamos trazer informações sobre uma Umbanda mais tradicional, personalidades que realmente falam de Umbanda, Umbanda que toca no coração da gente, Umbanda que deixa uma identidade no nosso coração. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e vamos para o próximo vídeo. Mas eu vou te dar uma missão hoje. Esse vídeo ele foi gravado com muito amor, com muito carinho por toda a Umbanda e por todo umbandista. Vocês são meus irmãos, vocês também participam da minha família espiritual mediúnica e lá na Aruanda seremos uma única família. Então não há motivo de brigarmos por causa de pequenos detalhes, só colocar os pingos nos is. Porém eu peço que você compartilhe esse vídeo com pelo menos uma pessoa ou pelo menos um grupo, para que essa indagação possa chegar a mais pessoas também. E nós possamos levantar essa discussão que é muito importante para a nossa Umbanda e para concretizar a tradição de Umbanda aqui no Brasil. Tá bom? Muito obrigado. Saravá a todos.